Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Fernandes e hoje vou conversar com Vitória Nabas, que é parceira da Entre Brazucas no departamento jurídico, e nós vamos conversar sobre um tema bastante importante, que é a necessidade de fazer um testamento aqui no Reino Unido, o conhecido will. Vitória, mais uma vez é um prazer ter você aqui com a gente, muito obrigada. Olá a todos, obrigada a vocês. É realmente um tema muito importante e as pessoas não têm ideia por que isso é importante. No Brasil a gente acha que o testamento só é importante se você tem bens. Ah, mas eu não tenho nada, eu não tenho uma casa, um carro só, isso não é necessário. Mas não é bem isso aqui no Reino Unido. A lei aqui é diferente. Nós estamos num sistema jurídico totalmente distinto do nosso país e a necessidade aqui no Reino Unido nem é por causa de bem. Porque bens, na verdade, eu brinco, né? Depois que a gente falece, que diferença faz na nossa vida? Nenhuma. A importância de um testamento aqui é para quem tem criança. Se você tem filhos menores de 18 anos, você tem que ter um testamento. Sabe aquela palavra em inglês must, que é obrigatório? É quase isso, gente. E eu vou explicar por quê, eu vou contar para vocês por quê. Aqui na Inglaterra, quando uma criança fica desamparada porque ela perde o pai e a mãe, por exemplo, quem que responde por aquela criança? É o governo inglês. Ele tem a obrigação de cuidar daquela criança. Então, se acontece alguma coisa, vamos pensar assim no pior dos mundos, os pais tiveram um acidente e morreram, e as crianças sobreviveram. O que aconteceria no Brasil, né? A avó vem e pega a criança. Aqui não, o governo inglês vai pegar essa criança e colocar onde? Num foster, que é aquela casa de acolhimento, que tem pessoas que fazem cursos, se inscrevem e vão cuidar da criança. Quem é essa pessoa? Não sei. Você não sabe? Ninguém sabe. Mas são pessoas que realmente têm curso para isso e se inscreveram, são qualificadas, mas não sabemos quem é, não sabemos a qualidade da pessoa. Até que o seu pai, até que a sua mãe, até que o seu irmão, até que quem você gostaria que cuidasse dos seus filhos, venha e tome ciência disso e entre na justiça para conseguir a guarda dessa criança, essa criança vai ficar lá, na tal da foster home. Então, isso é um choque para a gente como cidadão brasileiro, porque nós não temos esse tipo de legislação no nosso país. Mas no sistema inglês é assim que acontece. Você tá chocada, Kátia? Na verdade, eu já ouvi isso várias vezes e eu continuo chocada. A gente assume realmente que é como a nossa legislação e é completamente diferente. Aí as pessoas podem falar assim, mas eu estou ilegal aqui, eu continuo... Existe a possibilidade de eu fazer esse documento? Total. O testamento, ou will, é um pedaço de papel que é um contrato de você para com você mesmo, definindo o que você quer com o seu falecimento. Ele é feito ou com um advogado ou uma instituição de caridade que saiba fazer um testamento. E por que eu digo bem assim, saiba? Gente, pensa só o seguinte. Se você faz um contrato errado e você descobre que está errado, o que você faz? Você refaz. Se você faz um contrato errado e você faleceu, não tem refazer. Então, o que você precisa? Precisa estar consciente de que está fazendo um contrato, que é um will, que é uma declaração da sua vontade, e que aquilo está correto. Para que quando efetivamente precise ser aberto o seu testamento, você tenha tudo direitinho para ele não ser anulado. E aí sim, não importa se você está legal ou ilegal, se você tem cidadania brasileira e italiana junto, ou brasileira e a portuguesa, brasileira, portuguesa, italiana, britânica, tudo misturado ao mesmo tempo. Não importa, basta você estar com a pezinho neste país, que chama-se Reino Unido, né, são os 4, e ter uma criança até 18 anos aqui, que você vai estar baixo a esta legislação. Por quê? Porque nós todos que vivemos aqui temos que seguir a regra que vale aqui no Reino Unido. Então, não importa a sua nacionalidade, não importa a nacionalidade do pai, não importa da mãe, não importa da criança e não importa o seu status imigratório. E em caso de pais divorciados, por exemplo, como é que fica esse testamento? É na mesma, porque o testamento é individual.
Eu faço o meu testamento dizendo o seguinte: em caso do meu falecimento, os meus filhos vão ficar sob a guarda de... E aí eu ponho lá, por exemplo, número 1, o meu ex-marido. Número 2, a minha mãe. Número 3, o meu pai. E você pode cozinhar, inclusive, assim, 4, 5 pessoas, porque você coloca pela numeração. Número 1, e na ausência de. Número 2, e na ausência de. Então, no caso de divórcio, não há problema nenhum. O que às vezes acontece, problema, e eu te conto isso, é que a mãe quer fazer o testamento e o pai fala, eu não quero porque eu não acho que vai acontecer nada. Ou o contrário. Porque nem sempre o ser humano pensa igual, a gente sabe disso, nem casais. Então eu tenho casos que vem um das partes no escritório e fala, eu quero fazer, mas a minha contraparte não quer fazer. Ninguém pode ser obrigado a fazer. Mas pelo menos, talvez aquela pessoa que fez se sinta mais confiante de que ela fez a parte dela. E a outra, paciência, não temos como a gente obrigar. O importante é que você tente deixar muito claro, até para você mesmo, de que você fez tudo possível para isso. Não é uma situação que eu vou dizer assim, ir para o foster é a pior coisa do mundo. Gente, de jeito nenhum. Isso é um país que tem, só a cidade de Londres, 2000 anos. As leis funcionam. Mas como é uma situação que muito diferente da nossa cultura, e pode não ser, obviamente, de nenhuma forma o que você quer para o seu filho, e você tem como evitar, por que não? Lógico, lógico. Mas nesse caso de pais divorciados, eu vou voltar nisso, porque às vezes pode criar uma confusão. O pai é necessariamente o primeiro guardião ou não? Não é. A mãe pode fazer na ordem que ela quiser e o pai pode fazer na ordem que ele quiser. E nunca se esqueça do seguinte, né? Se a mãe falecer, a parte dela da guarda corresponde à ordem do testamento dela. Então, vamos supor, se ela colocou que a mãe dela é a primeira, a mãe dela é que fica com a parte correspondente da guarda que ela, falecida, deixou. Por exemplo, eu não tenho ninguém, não tenho família aqui, né? Estou vivendo aqui com o meu marido, não tenho família aqui e eu posso deixar uma outra pessoa aqui, uma amiga, alguém que vá responder imediatamente por essas crianças, caso alguma coisa aconteça? Esse é o mundo ideal. Normalmente, o meu conselho para as pessoas que me falam exatamente essa história é: não adianta você colocar que a criança vai para sua mãe, que está lá no Brasil, que vai demorar pelo menos 2, 3 dias, ou 4 ou 5 para chegar aqui, sabe lá Deus quanto. Imagina em época de Covid, então. Então, o que acontece? O mundo ideal é você colocar uma pessoa que esteja aqui, assim. Porque, gente, o que basta para morrer, né? Tá vivo. Então, a gente tem que ter um testamento no qual diga o seguinte: no meu caso de falecimento, a pessoa que vai cuidar dos meus filhos seja fulana. Quem é fulana? Fulana pode ser a sua amiga, mas é uma pessoa que você confia. E a fulana está instruída para quê? Quando a sua mãe chegar, seja passada a guarda para ela. O que você evita com isso é que a criança vá para o foster. Porque quando ela foi para o foster, significa que o governo britânico tomou conta da situação. Nesse momento, aí é muito difícil você mudar qualquer coisa. Porque você envolveu assistência social, falar próprio do governo britânico, council que está envolvido. E aí tudo vai ter justiça, tudo vai envolver advogado, tudo vai envolver custos e custos e custos. E imagina sua mãe ou seu irmão já debilitado emocionalmente pelo fato do falecimento, ter que lidar com tudo isso. É muito mais fácil você ter uma pessoa amiga que toma conta do assunto, que significa tomar conta da criança, até que você tenha um familiar que chegue e isso depois é acertado entre eles e de uma maneira muito mais simples. Na verdade, então, como você colocou, primordial que isso seja feito, que seja avaliado, né? E esse documento, ele, digamos de novo, que eu não tenha muita segurança com relação ao meu inglês, e eu talvez me sinta um pouco, não constrangida, mas assim, não confortável em assinar tudo aquele documento. A gente pode fazer esse documento em português ou numa outra língua e funciona assim ou como é que funciona? Podemos. O documento, ele normalmente é feito em inglês porque é muito mais fácil quando a pessoa já está falecida de ser lido perante até o governo inglês. Então, tem uma criança. Ela deixou um testamento? Deixou. Tá aqui, ó. Eu sou advogada dela, tá aqui o testamento dela, tá aqui, tá escrito. Se a pessoa deixou em português, eu vou ter que mandar fazer tradução ou já tem que estar pronto isso.
O que pode ser feito, e obviamente encarece um pouquinho, é deixar já pronta a tradução. Faz o documento em inglês e português, e quando as pessoas fazem em inglês, porque a língua nativa daqui é inglês, e isso vai facilitar o entendimento das autoridades, a gente pode, primeiro, ninguém vai assinar nada sem entender o que está assinando, né? É uma coisa prioritária isso. Toda vez que um cliente vai no meu escritório e aí ele não fala muito inglês, a gente tenta ler o documento com ele, explicar e ainda pergunta, você está entendendo, você tem certeza? Porque obviamente que ninguém quer assinar nada que não esteja perfeitamente inteligível. Segundo, você quer ter uma via disso traduzida? A gente manda o tradutor. Ele faz uma tradução e a pessoa tem uma via traduzida para ela guardar junto e ter certeza do que ela está assinando. Nunca, em hipótese alguma, em sua vida, assine nada sem saber o que você está assinando, gente. Nunca. Se vocês guardarem somente uma frase do que eu disse hoje, guarde essa. Nunca assine nada, porque é muito perigoso. Nem um testamento. A gente tem que tapar do que a gente está colocando a nossa assinatura. Absolutamente. Bom, a gente já sabe o quanto é importante. A minha pergunta agora é, nós fazemos esse documento ele, você faz cópias e você distribui, ele fica guardado em algum lugar, como é que funciona? Exatamente. Esse documento normalmente ele é feito em algumas vias, tá? No primeiro artigo de um testamento é você nomear quem vai ser o executor do testamento. Executor é a pessoa que você mais confia. Então, quem é a pessoa que você mais confia aqui no Reino Unido? A pessoa que eu mais confio é meu marido. E na ausência do seu marido, quem é a segunda pessoa que você mais confia? A Vitória, pode ser você, que é minha advogada. Ok. E na terceira? Pode ser a fulana, que é minha amiga. Então, ótimo. Então, é esta a ordem dos executores, tá? Quem vai fazer valer o que está escrito ali, tá? Essas 3 pessoas que você colocou vão ter cópias do testamento. Então, você vai ter um original, essas três pessoas vão ter 3 cópias e o advogado vai ter escaneado no sistema dele uma cópia guardada. Por quê? Porque o seu marido é a pessoa mais próxima de você. O advogado é a pessoa que vai ser contatada em caso de falecimento. E essa amiga é a pessoa que obviamente vai estar tentando ajudar em caso de falecimento. Então, realmente são feitas cópias, as cópias são distribuídas entre os executores e o advogado ainda vai ter uma salva no sistema, porque hoje tudo se guarda na nuvem, você guarda uma cópia escaneada. Só para a gente terminar, então, esclarecer, como você comentou, o testamento ele é individual. No caso de casal, né, a gente tem que fazer um para cada um. Tem que fazer um para cada um. E se o casal tem tudo igualzinho um com o outro, o casal é o primeiro casamento, só tem aqueles filhos, não tem bens separados, então, é tudo igual. A gente chama de mirror will, testamento espelho. Por quê? Esse testamento espelha esse. Então, é literalmente mirror will. É muito mais fácil de fazer o segundo, porque o primeiro está pronto e é muito mais simples. Não vai custar a mesma coisa que custa um testamento, custa muito mais barato. Então, cada um faz é um documento individual, é uma vontade expressa da pessoa, mas ela pode ser muito parecida uma com a outra, porque as pessoas têm somente os mesmos bens, os mesmos filhos em comum. Maravilha. E para deixar claro para você que, como a Vitória já comentou, é extremamente importante. A gente não está aqui com intenção de assustar ninguém, mas de informar, trazer informação com qualidade verdadeira, né? Existem, como ela mesma comentou, instituições que fazem isso, que Sim. podem oferecer isso, se você precisa de uma instituição dessa, mas nós também da Entre Brazucas, em parceria com o escritório da Vitória Nabas, estamos oferecendo esse serviço da melhor maneira possível, solucionando todas as dúvidas, facilitando até, de alguma maneira, o pagamento deste documento. Então, se você precisa e necessita desse documento, acredita que é a hora de fazer, porque a gente não pode esperar, como ela mesma comentou, entre em contato com a gente no link da Entre Brazucas. E lembre-se, mais uma vez, nós estamos aqui para auxiliar, né, Vitória? Sim, a intenção não é assustar. Muita gente até reclama, fala, você está assustando. Eu falo, gente, não é assustar, que isso? A gente está dando informação do que tem que ser feito. Aí a decisão é de cada um. Exatamente. Para lembrar a todos vocês, mais uma vez, a plataforma Entre Brazucas é uma plataforma digital que tem interesse de apoiar e auxiliar brasileiros que vivem fora do Brasil. Entre Brazucas é a sua casa, longe de casa.